Não é Jornal Nacional. E aí, pessoal, mais uma noite aqui no Pega Essa. Como vocês estão? Você está bem, meu amigo? Eu estou ótimo. E aí, gente, tudo bem? Mais uma gravação de Pega Essa. Hoje uma noite diferente, especial, por um assunto que não tivemos ainda, né, Wesley? Não tivemos esse assunto, vamos. Mas vamos que vamos. Vamos. Novidade sempre. Novidade sempre e com certeza vai ter milhões de visualizações. Ah, se Deus quiser. E aí, Wanderson? Quem será a entrevistada? Quem é a entrevistada de hoje? Então, depois de termos, né, nessa semana, neste mês, comemorando o Dia das Mulheres, trouxemos um nicho diferente para o Pega Essa. E para apresentar isso, nada mais como, né, a principal aqui da gravação, chamado Michele Sene. Seja bem-vindo, Seja bem-vindo, Bino. Pega essa, fique à vontade, se apresente pro pessoal que tá vendo você aí. Oi, gente. Olha a responsabilidade que me colocaram aqui esses Que dois. é isso? Responsabilidade no mês, que é o mês da mulher, que é um mês tão importante, que a gente tá em luta e sempre esses dois camaradas aí me chamam para falar de treta, né? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Michele Sene, eu sou enfermeira obstetra e eu trabalho com mulheres, tanto no processo aí de gestação como de pós-parto. Então, assim, eu falo que eu sou privilegiada porque eu assisto mulheres, né? E assistir mulheres é coisa para poucos. É verdade, não? Bem poucos, né? E essa fase ainda que a gente está falando aí, né, de entre você gerar e você parir um filho, né, é um desabrochar muito grande de perspectivas aí de uma mulher. Então, eu falo que a gente romantiza muito essa fase. E aí é onde eu entro. Eita, lá. Falando em romantizar, hein, Wesley? Posso até mãe, você fala, Wesley. Pessoal, hoje o assunto aqui, certeza vai ser bom. E para ser melhor, eu preciso que você que está assistindo aí, ó, entre aí no YouTube, entra na página aí do podcast Pega Essa. Isso aí. Muitos amigos meus falaram assim, tá difícil achar, Wesley, Pega Essa lá. Coloca lá, Pega Essa lá em cima, podcast. Vai aparecer essas duas figuras lindas aqui. Isso aí. Wanderson. Vai lá, se inscreva no canal, curte a nossa página. Você está tendo uma oportunidade agora que não vai ser tão fácil de ter novamente. Você vai poder fazer uma pergunta para essa mestre aqui nesse assunto. Muito bem. Faz uma pergunta lá para ela. Eu fiquei na dúvida disso, aquilo. A gente vai encaminhar a pergunta até ela e vai responder. Aqui também na descrição do vídeo vai ter como você... eu quero conversar com a Michele, minha mãe quer passar uma consulta com ela, eu tenho a esposa que quer passar. Vai estar aqui no link da descrição. Vai estar lá a empresa da Michele, quem é a Michele. Entre lá então, curta a nossa página e nos ajuda a crescer esse canal, né? E se você, caso estiver dirigindo, você não assiste a gente, causa acidente. Acidente. Né, Wesley? Aí você vai lá na sua mídia do celular, seja na mídia do próprio automóvel e entra no Spotify. Porque todos os vídeos que caem no YouTube tem no Spotify também. E se a pessoa tiver com pressa, Anderson? Quero só tiver assistir com um vídeo pressa, rápido. Como que vídeo faz? rápido, você dá um TikTok lá e a gente tá no TikTok também com uns cortes bem legais. Não tem desculpa então de não seguir Pega Essa. Não tem, Wesley. Que legal, Anderson. Muito Ótimo. bom. Anderson, e aqui? Essa mesa recheada de chocolate aqui? Essa mesa recheada de chocolate tem um nome, né? Puro chocolate, Wesley. Michele, você já comeu chocolate da Puro Chocolate? Já. E o que você acha? É muito bom. É bom demais. É uma qualidade ímpar. Não é? Me dá esse coração, por gentileza, Wesley? Esse coração pra você. Vamos abrir pra Michele experimentar, Anderson? Vamos abrir. Então, vou abrir aqui pra você pra dar aí uma esperança de que, olha, é maravilhoso. E na verdade é mesmo. Então você que procura aí um chocolate de qualidade, você procura um ovo de Páscoa de qualidade, não é? Demais. Abril está aí. Você pode encontrar as lojas da Puro Chocolate na Praça Raul Leme 129, na Rua Coronel Luiz Leme 388, na José Domingues 572, Voluntário Antônio dos Santos 675, de segunda a sexta está aberto, sábado está aberto, até domingo eles abrem, hein, Wesley? Abre. Muito bom. Então, se você procura um chocolate de qualidade, Puro Chocolate, você encontra um chocolate artesanal, Wesley? Chocolate verdadeiro Bragantino. Muito bem, muitos não sabem disso, né? Então, originalidade você encontra na Puro Chocolate. Vou oferecer aqui para nossa entrevistada, né? Porque, né? Sempre primeiras damas. Sempre primeiras damas.
Opa, caiu 2 pra mim. Não 2 pra mim desperdiça, e o resto mano. pra você. Olha só. Fica à vontade, Mimi. Wesley, aceita aí? Muito obrigado, Não, Anderson. obrigado. Wesley, segue o fluxo, Wesley. Michele, viemos aqui para conversar com você. Eu vou enrolar aqui porque eu sei que você está comendo chocolate aqui, mas assim, bom demais, já fique aqui o convite para as próximas e tenha certeza que o assunto será demais. Obrigado por ter vindo e aceito aqui o convite nosso. Vai ser uma resenha que vai deixar aí marcado para muitas pessoas assistirem aí em casa. E gostaria de saber de onde veio a Michele, qual é a formação da Michele, o porquê cuidar de mulher, Michele, e de onde veio essa paixão? Obstetrícia, não é? Conte um pouco para nós de onde surgiu tudo isso. Gente, delícia de chocolate, hein? Então, eu comecei, né, na enfermagem trabalhando na oncologia. Só que em um certo momento, a gente morava, eu e meu esposo morávamos em São Paulo, na capital, e aquele agito não ia proporcionar a gente a construir uma família, e a gente veio morar aqui em Bragança, no interior. E eu comecei trabalhando na maternidade, aqui na enfermagem. E aí eu vi minha paixão mesmo, que era essa parte do materno, de trabalhar com mulheres, de mulheres no parto, da saúde da mulher, o quanto era assim bacana e o quanto era difícil para quem estava do outro lado, porque assim, a gente, né, como mulher, a gente tem muita luta aí ainda, né? A gente está num processo aí de conquistar muitos espaços, mas ao mesmo tempo a gente tem poucas condições para isso. E esse olhar empático com a mulher nessa fase é intranscendível e muitas vezes não acontece. Então, assim, eu fiquei encantada com esse mundo e decidi fazer obstetrícia. Porque, na verdade, sabe, gente, eu gostava muito da parte do trabalho de parto em si. E eu queria muito acompanhar partos. Então, assim, aquilo pra mim era incrível. O nascer de uma criança era surreal. E você poder assistir uma mulher nesse processo, pra mim era mais surreal ainda. Eu fiquei apaixonada. E eu tive a oportunidade de presenciar isso muitas vezes. E eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. E no meio disso tudo aí, chegou minha primeira filha. Opa, né? De obstetrícia para a mamãe. Para a mãe, olha, literalmente de maternidade para a maternidade em si, né? Sim. E aí esse processo mesmo ali, eu estava estudando já minha pós-graduação em obstetrícia e vivendo. Então o que eu estudava eu vivia na prática, né? Então assim, para mim foi muito legal. E até que eu queria realmente ali ter um parto humanizado, ter um trabalho de parto, que eu acho que é muito, a maioria das mulheres, né, que estão gerando, quando estudam um pouquinho, elas sabem das vantagens, que é um parto normal e tudo mais. E quanto que é difícil isso muitas vezes, né, porque a gente encontra muitas barreiras, e até por isso mesmo que eu queria, né, essa parte mesmo de acompanhar, para conseguir conduzir essas barreiras. Só que quando ela chegou, eu, como toda mulher, romantizei muito essa chegada, porque a gente romantiza demais. Mais uma vez, aqui a gente falando de romantismo, hein? Como assim, Michele, aquele que está assistindo a gente, aquela que está assistindo assim, como assim, romantizando? Não, é lindo, olha. Exatamente. Como é isso? A gente fala assim, o nascer de uma criança, meu filho vai nascer, aquela coisa mais linda, preciosa, eu vou pôr aqui no meu peito, ele vai mamar e vai ser lindo. Ou não, também a gente tem o outro lado, aquela mulher que pensa assim, eu não acho bonito, mas eu vou amamentar porque eu sei que é importante, né? Mas a gente sempre acha que vai dar certo. E a gente acha que a criança vai vir, você vai plugar no peito e o bebê vai mamar, que uma beleza. E aí foi meu primeiro choque de realidade, né? Isso com você? Comigo, aqui contando um pouquinho do meu pessoal. Sim. Então, quando ela chegou, eu, dona de mim, né, feito enfermagem, trabalhando na maternidade anos, ajudando mulheres na maternidade, eu falei assim, nossa, vai ser tranquilo.
já tinha, né, estudado sobre alimentação. Isso é uma coisa que eu não conto muito, tá, gente? Porque eu acho que a experiência pessoal... poucas pessoas vão ver, né? É de cada... entre nós. Não, a experiência pessoal, ela é muito assim, de cada né? E aí, você não pode comparar com a experiência do outro, mas é importante também a gente contar. Então, eu, dona de mim ali naquele momento, coloquei a Isabela pra mamar, que é minha primeira filha, e Isabela, ela acabou comigo. Mas ela acabou comigo. Desculpa, quantos quilos ela nasceu? Ela nasceu com quase 4 quilos. 3,840 com 52 centímetros. Meu Deus. E o que é esse acabar? Conte pra gente o que foi esse acabar. Primeiro, eu fiquei até 40 semanas esperando o início de um trabalho de parto. Não estava tendo muito incentivo para esse trabalho de parto natural, mas esperando esse trabalho de parto. Até que Isabela já chegando com, né, uma urgência obstétrica que é mecônio. Nossa. Então eu tive que ir para centro cirúrgico de urgência. E aí ela chegou, ela foi mamar e já na primeira mamada dela, ela acabou com o meu peito. Mas ela acabou com o meu peito, de sair sangue assim já, de esfolar mesmo. Então, para quem não conhece, deu aquela escoriada. Justo com você? Justo comigo. E aquilo, meu mundo já acabou de cara, né? E esse acolhimento, Michele, assim, você sendo profissional, não é? Mesmo tendo um aparato, acredito eu, no hospital onde você teve sua filha e etc. Esse acolhimento, ele ajuda, ele atrapalha? Ou você mesmo sendo profissional, se esqueceu talvez de tudo aquilo que aprendeu porque teve uma experiência ruim, porque ela, né, você disse que ela judiou um pouco de você. Como foi essa relação de profissional com um acolhimento ali nessa situação ruim que você falou aí, não é? Sim, foi assim. Todo mundo queria ajudar. Só que ao mesmo tempo que todo mundo me ajudava, eu me sentia muito vulnerável. E parecia que o meu peito não era de ninguém. Que todo mundo vinha e tacava a mão no meu peito. Todo mundo vinha, segurava a cabeça da minha criança e colocava no meu peito. E aí, quando fazia isso, o que acontecia? Machucava cada vez mais. Então eu falei assim, mas gente, não é pra ser dessa maneira. Não é pra ser desse jeito. Tem alguma coisa errada nesse meio tempo aqui. E aí eu perguntava, né? Viu, olha, ela tá mamando, mas... não, porque no começo, Michele, é assim mesmo. Dói, mas depois vai passar, então fica tranquila. Aí eu falava, gente, mas não é pra ser assim. E aí machucou de um jeito que aí, olha, eu, naquela época, fui procurar um bico de silicone. O que é bico de silicone, colega, pra quem não conhece? Bico de silicone é um apetrecho que a gente coloca na ponta do mamilo, que a gente, né, detesta, mas coloca na ponta do mamilo, assim, pra que ele alongue o mamilo. Então, o que acontecia? Totalmente, né, contraindicado no meu caso, mas eu coloquei aquilo porque no rótulo, lá na embalagem do produto, dizia que era um protetor de mamilo. Nossa. E aquilo acabou de vez. E aí, né, depois de tanto penar, eu pensei, não é pra ser assim. Eu comecei a realmente estudar a amamentação. Então, eu comecei a ver sobre comer, devorar, o que era aquele processo, como que era aquele processo, o que era aquele bebê que estava chegando para mim, como que aquele bebê deveria mamar e não estava mamando. E aí eu comecei a devorar aquilo e gostar mais ainda dessa parte, porque nessa parte, a mãe, ela tá abandonada. Você sentiu culpa, Michele? Culpa é a coisa que a gente mais sente quando a criança chega. As mães que falem aqui, que digam, porque a criança mal sai, gente, já vem aquele porpério cruel, que eu brinco sempre com as pacientes que não é porpério, é puerpério. Porque a criança nem bem saiu, você olha para aquela criancinha linda e maravilhosa, você não sente aquele amor avassalador, coisa mais linda do mundo, você acha bonitinho, você quer proteger, mas aí você sente culpa porque você não tá sentindo o que contaram pra você. Porque contam pra você que você vai matar e morrer pelaquela criancinha. Só que naquele momento ali você não tá matando por ninguém, você tá se sentindo acabada. Entendeu? Então aí quando você olha aquela criancinha, você fala assim, mas por que eu não tô sentindo tudo isso? Por que a minha vida não é como ela era antes? Há essa comparação, há essa reflexão do antes, né,
grávida ou não estando grávida e após grávida. Você tinha esse martírio aí. Por que não é assim? Super! Eu me sentia mal, eu tinha vontade de chorar, então eu chorava muito. Mais uma vez eu falo que eu sou privilegiada porque eu tenho um super parceiro que ali no momento me amparava, mas sempre com aquela questão, por que eu tô sentindo isso? Por que eu quero chorar tanto? E aí, mais uma vez, eu fui buscar, fui entender, né? Então, hoje a gente sabe, né? Hoje, eu posso dizer que isso é natural, muita gente não sabe. Então, quando você está esperando ali o bebê, você nunca imagina que essa criaturinha, ela não é conhecida para você. E ela vai chegar, ela não te conhece. É um relacionamento que você acabou de iniciar ali. Então, assim, o bebê não sabe que o peito é ali. E para as pessoas que estão escutando aqui, Mi, qual que era a sua rede de apoio? Você estava com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, todo mundo junto lá com você? Não, eu estava com a minha mãe, que foi fundamental nesse processo, e com o meu esposo. E aí, né, gente, menos é mais. Explica isso pra nós. Menos é muito mais, Eu já imagino, eu falo pra você que é assim, às vezes todo mundo quer te prestigiar quando a criança nasce. Eu tenho 35 primas, nossa, aquela amiga. Todo mundo quer te prestigiar. Então, assim, as pessoas gostam de você, querem ver você, querem ver seu filho, gostam do seu esposo, eles querem ver o seu esposo feliz ali, com quem parece, quem que é. Só que ali, a mulher, ela tá no momento mais vulnerável da vida dela. Ela quer visita? Ela não quer nem saber de visita. Quer saber se é cara do Só que pai? ela não imagina isso antes, tá? Porque se ela imaginasse isso antes, ela deixaria um cartaz bem grandão. Mas ela não imagina isso. Então, assim, o que ela quer? Ela quer ficar lá, o bebê dela, o marido dela, a mãe. Por que eu falo a mãe? Às vezes a pessoa não tem a mãe, mas uma pessoa próxima, que ela tenha, ela tem a liberdade pra falar, não, ó, isso aí eu não quero, isso aqui eu quero. Então, às vezes, ela tem aquela pessoa que não tem tanta afinidade, a pessoa tá ali. Então, a pessoa já... Gente, mal chega a criança, começa palpite. E a exposição, hein? Porque você tá ali, toda hora tem que tirar a mama pra fora pra poder... Tá ali. E o estranho olhando pra sua mama. É igual eu falei, se sente aberta. Se sente aberta. O seu peito parece que não é teu mais. Então, você tá ali vulnerável, você tá exposta. Você não sabe amamentar. Você não sabe pegar a criança direito. Porque, gente, a gente acha que vai quebrar. A gente acha que quebra. É interessante, Wesley, né? Perceber, né? O quanto de hormônios, fisiologicamente falando, é depositado pós-parto, não é? E em cima disso, quanta falta dentro de algumas visitas, não generalizando, tem pessoas que a gente ama na vida, né? Que não deveriam estar ali naquele momento, mas que a gente ama também. O quanto essas pessoas não têm esse mancol também, né? Mas assim, porque... Michele, a gente vai até debater aqui, mas assim, hoje, a próxima pergunta que eu vou fazer a Michele tem muito a ver com isso que eu vou falar pra você agora. Hoje em dia ela deve indicar isso, né? Por exemplo, na consulta que ela faz aí, antes de ganhar o nenê, antes de nascer a criança, porque não tem essa informação, Anderson. Não tem essa informação assim, qual é a rede de apoio que você quer? Vê se a gente oferece isso. Você que é pai, foi oferecido para sua esposa? Não foi. Qual a rede de apoio que você quer próximo? Qual local que você quer ficar? Quem você quer que entre? Sim. Pode ver, é invadido depois disso aí. Parece assim que não existe mais a mãe, não existe mais a gestante, né? Que ela existe o bebê, o único ser a ser bebê visitado. E família. E gestante e a puerpério ali e tudo, é esquecido. Mi, não precisa responder agora, mas assim, ajuda a não esquecer. Certeza que você teve ela porque te traumatizou, né? Isso aí deve ser certeza, que você deve ter um filho só porque isso aí traumatizou você. É isso mesmo? Não, aí vem a fadinha, né? Dá uma socadinha na cabeça da gente, a fadinha mágica e fala, tá na hora de ter outro. Amigo. Aí, né, depois de um tempo veio a Heloísa, mas aí tem mais resenha aí pra frente. Mas aí veio minha segunda filha, né, que foi a Heloísa. Mais preparada daí? Muito mais preparada, né? Já com uma experiência aí, porém, né, eu falo que hoje, vendo mulheres, eu falo que assim, cada gestação, cada parto, cada pós-parto, ela tem uma experiência única ali. Então, a gente aprende a cuidar
Mas manejar, a gente está falando de outro indivíduo. Tá. Então, Eu vou é mais rebobinar a difícil. fita um pouquinho aqui, porque você falou da mama, falou que a sua mama ficou ferida. Não vou perder a chance, né? Eu tô com uma especialista aqui de mama, eu tenho que perguntar pra você. Como que foi a estratégia pra cuidar dessa mama daí? Então, gente, eu, na verdade, ali naquele começo eu fiz um monte de erros, sabe? Mas até então foi daí que eu comecei a estudar sobre isso e eu voltei já da licença maternidade trabalhando com isso. Tá. Então, por que machuca? Machuca, como eu falei, é um indivíduo que não sabe mamar. Não é instintivo. É muito importante a gente falar disso, porque muitas pessoas acham que é instinto, que nem o bezerro nasce e mama, o gato vai e mama na gatinha. O bebê, ele vai chegar e vai mamar na gente. O que o bebê não sabe é mamar. Então, a tendência do bebê é pegar errado. Então, que é a famosa... Por que machuca? Porque o bebê pega errado. Tá, então, quando o bebê pega errado, né, machuca. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente faz de tudo para o bebê não pegar errado. O que é pegar errado? Pegar no mamilo. Por que ele pega no mamilo? Porque a primeira coisa que na barriga, ele sabe sugar. E o que ele suga na barriga? O dedo. O que é mais próximo ao dedo? O que ele vê na frente, que é o mamilo. E o que oferece também, né? Exato. Então, assim, você não sabe ele manejar. O que vai acontecer? Se o bebê vai pegar no mamilo. Então, quando eu voltei, eu já voltei com iniciativas, né? E com um trabalho de quê? De já tentar preparar essa mulher desde a gestação. Então, com curso de gestante, que é o que eu faço hoje, né? Que é trabalhar essa mulher desde o período de gestação para quê? Para você saber o que você espera, né? Isso vai impedir de machucar e de acontecer? Não, porque eu não conheço o bebê que está dentro da barriga, o que está sendo gerado. Eu conheço aquela mulher que me procurou, mas essa mulher, ela vai saber lidar com problemas e saber onde buscar ajuda, que é exatamente o que você me perguntou. Uhum. Ah, mas e se machucar? Se machucar, tem que procurar ajuda. Se machucar, é que tá errado. E procurar ajuda no lugar certo. Isso é o fundamental. O quanto mãe, vó, tia, conhecida, possivelmente deve sugerir algumas coisas que talvez deram certo naquela época para elas. Passa isso, faz aquilo, faz isso. Ou talvez ofereça algo que não seja ideal para essa criança, como põe um leite de vaca para esse menino, né? Para substituir, está sofrendo por quê? Não, e aí já entra outras estratégias. E como você, na época, considerou essas orientações não sei se foi família ou amigos? A gente está vulnerável, né? Então a gente está muito vulnerável naquele momento. O que falou, você tenta. Você não está querendo saber se o copo é laranjado ou se o copo é branco. Você está ali querendo chorar e falando, eu estou fazendo tudo errado. Como que eu não consigo fazer o que só eu posso fazer? Então, naquele momento, a gente está muito vulnerável do pós-parto. Então, exatamente, se falar para colocar casca de banana no peito, você vai pôr casca de banana no peito. Não é que se há 20 mil anos atrás usava casca de banana, agora eu vou usar também, então eu vou usar. Porque ela tá me falando que foi bom para ela e eu vou fazer. Então, assim, os palpites, a criança mal chega, né? Na gestação já começam. E palpite tem mesmo. Então, o que as pessoas mais sabem fazer é palpitar. E aí, quando a gente fala de amamentação, é sempre assim. Então, primeiro você vai buscar quem está do seu lado, que é a mãe, a sogra, depois vai para amiga, depois vai... E aí, no meio disso tudo, ainda se você encontrar um profissional que não seja em prol da amamentação, porque a gente tem, gente. Infelizmente, a gente tem. Hoje em dia, eu falo que é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela não é preparada para isso, né? Ela não é preparada para que ajude essas mulheres a amamentar, porque o melhor preparo seria desde o pré-natal. Agora, essa mãe, às vezes, que fez lá todo o pré-natal, que horas que alguém virou para ela e falou assim, vamos conversar de amamentação? Dificilmente. Que horas que ela foi orientada de amamentação no pré-natal já? Isso na rede particular, na rede do SUS, em qualquer lugar. Às vezes existe um curso de gestantes que realmente essa mulher ela pode ir atrás de informação? Pode e deve. Mas ela não está habituada com isso. O que ela vem? Ali os palpites falando, pra que isso? Às vezes eu vou atender uma mãe, né? A família inteira fala pra ela, nossa, que chique! Nossa, meu tempo não tinha isso. Não, que chique. E muitos acham que é frescura, né? Acha que é frescura. E aí, assim, eu fico muito contente quando tem uma avó junto,
né, na consultoria, e a avó falava assim, meu Deus, se eu tivesse tido isso quando eu amamentei, eu tinha evitado muita coisa. E eu tenho muito isso. Então, assim, eu fico assim, super... Se toda mulher tivesse, né, orientar quem tá do lado, pra essa pessoa dar o palpite certo. Sim. Ela dá o palpite errado, porque muitas vezes ela não sabe. Olha que interessante, Wesley. Quanta informação, né, que é escasso dentro, independente da rede particular ou né, SUS, ou é isso aqui. Vamos falar no nosso Brasil, não é? Né? E essa oportunidade de a gente, né, ter esse presente de ter a Michele compartilhando isso com você que está desse lado, né? Quantas mães, quantas gestantes ou que pensam em ter filho não têm essa oportunidade, né? Porque a informação hoje é vital para qualquer tipo de coisa, né, Wesley? E tem coisa que a gente não acha na internet. Não né? acha, Por exemplo, a gente cara. vai fazer uma pesquisa lá no YouTube, onde é o nosso canal. Aí, como amamentar? Tem milhões de pessoas lá falando bobagem, tem muitas pessoas falando a coisa certa, sim. Mas assim, é uma procura, como eu falei em vídeos passados, quando você procura o profissional certo, o resultado vem. E outra, eu imagino, para você como mãe e agora como profissional, né, especialista na área, o como é confortável, acredito eu, para esta mãe ter uma pessoa do lado orientada. Né, você pode aí, né, falar mais do que nós, de ter essa experiência como profissional habilitada e essa mãe ter, graças a Deus, você chegou. Sim, tem isso, Mi? Tem bastante isso. Nossa, as mães, quando elas já se preparam, elas têm aquela segurança de saber com quem pode contar. Né? Então, quando a gestante ela começa a se preparar ali, eu falo não só da gestante, o que é legal é porque realmente sempre ou tá a avó, ou tá o pai junto, ou aquela pessoa que vai junto com ela pro hospital. Então, todo mundo ali, eles têm uma visão diferente. E o que é mais engraçado, às vezes o pai fala assim, eu nunca imaginei tudo isso. Então, assim, quando a pessoa ela busca a informação de um profissional habilitado, ela tá buscando ali, né, a prevenção do problema, porque é muito mais fácil você trabalhar com prevenção do que com reparo. Muito mais. Né? O reparo sai muito mais caro do que a prevenção. Muito mais sofrível, não é? Muito mais sofrido. Então, quando a gente pensa lá no pós-parto, então essa mulher que tá devastada, por quê? Porque ela já imaginou que era muito mais fácil do que ela tá vivendo. Ela imaginou que era mais tranquilo. Ela tá ali desolada. Cada vez que ela pensa que o bebê vai mamar, ela pensa, eu não quero. Tá chegando o horário dele acordar e eu não quero. Tá doendo. E é uma dor, gente, que eu posso falar pra vocês, né, com experiência própria. Dói na alma. Porque tá tudo doendo. Não é só o peito que dói. É tudo. Dói tudo. Dói a falta de experiência, dói o desconhecido, dói o sentimento que você está sentindo ali, porque no pós-parto a gente tem uma queda hormonal gigantesca, que ninguém conta sobre isso também, né? Essa queda hormonal da mulher aí, o que ela faz? Ela faz sentimentos de solidão, de angústia, parece uma depressão. E a autoimagem também vai lá pra baixo, né? E ela pensa assim, o que eu era eu não sou mais, o que eu sou agora. E aí tá tudo doendo, igual eu falei, tá doendo a alma dessa pessoa. E aí, se ela não tem o apoio, como que ela vai fazer? Se ela não tem ali, se ela não tem um encaminhamento. Então, assim, se ela não tem... eu falo que a mulher ela precisa de rede de apoio, não de agouro. Se ela tem aquela pessoa que fala assim, mas por que você tá chorando? Mas o que tá acontecendo? Ela chora mais ainda. Mas você não tá feliz? Olha a tua criança aí. Ela chora mais ainda. Precisa mamar. Mas por que você vai dar o peito? Dá uma mamadeira logo. A criança não vai morrer. Compre logo a Fórmula X. Compre logo. Eu dei e não morreu. A famosa frase, eu dei e não morreu. Por que você não vai dar? Né? Ou realmente tem a outra vertente, que é o que o Wesley falou, aquilo da pressão social. Mas por que você não vai amamentar? Você tem o melhor para o seu filho, por que você não vai amamentar? Por que ela não vai amamentar, gente? Ela tá com dor, ela não sabe como fazer. Não é prazeroso. Ela tá sentindo sozinha. O que era para ser um prazer na vida dela tá sendo o pior momento do mundo. E aí ela chega lá na consulta, muitas vezes com o bebê, e aí o pediatra fala assim, olha, felizmente seu bebê não tá ganhando peso adequado e a gente vai ter que introduzir uma fórmula.
essa mulher ela fica mais arrasada ainda, porque ela tava dando literalmente o sangue ali para aquela criança. Ela chorava, mas ela dava. Ela tava dando sangue ali. E aí ela fala assim, mas não dou conta. Se ele não tá engordando com meu leite é fraco, eu não dou conta. E aí ela vai desistir. Ela vai realmente dar. Ou ela vai dar uma mamadeira para essa criança e fala assim, ele dormiu. Ai, graças a Deus. Parou de chorar. Parou de chorar. Encontrei um conforto. Agora eu vou descansar. Então eu falo para vocês que é uma luta muito grande. Pode falar, Wesley. Tem uma pergunta também aqui. Eu vejo aqui assim, que fica a dica para nós, somos profissionais de saúde, né? Sim. O quanto o acolhimento é importante para essa pessoa ali, né? Porque assim, antes dela ser uma mãe, antes dela ser pós-parto, ser puérpera, ser gestante, é uma pessoa que a gente está falando. Sim. E assim, eu acho que a gente, não cabe a nós que estamos ali acolhendo essa pessoa que está no momento vulnerável, a pessoa que está ali, como a Michelle falou, com a ferida por dentro e por fora. Porque às vezes a ferida por dentro é bem pior, né? Porque ali é um pai cobrando, uma sogra cobrando, uma mãe cobrando. Não, mas peraí, na minha época eu fazia acontecer. O meu filho era super gordo porque tomava só do meu leite. Isso. E aquilo que era para tornar prazeroso para a mãe, que foi, né? 9 meses ali dentro, tudo prazer. Ela tá gerando algo que é um presente que fica aqui também, que eu falo, né? Que é uma frase que sempre eu falo, é um presente que Deus deu somente para a mulher. Gerar, fazer o neném de formação ali dentro. Então foi prazeroso para ela até aquele momento. Naquele momento ali ela se desprende. Algo que estava dentro dela, protegido por ela, amamentando ali por ela, comendo por ela, nutrido por ela, sai. Sai e ela se sente a pior pessoa do mundo de não conseguir acolher de novo essa pessoa ali que ficou tanto tempo ali com ela, né? 9 meses naquela barriguinha. E com certeza, que além das informações que você passa para ela, como amamentar, como cuidar da mama, como receber esse neném, você é a rede de apoio dela. Porque ela sentiu tão acolhida por você assim antes de ganhar o neném, porque ela vai querer você lá. E como é importante a gente ter referências. Já reparou que na nossa vida é ter referências? E você, com certeza, deve ser uma das referências dessas mães. E eu quero saber assim, se tem alguma experiência com você que na hora te chamou? Sim, várias, graças a Deus. Conta assim, uma pra nós. Eu tenho mãe, gente, que me busca assim no processo da gestação, né? E que eu falo que eu vou como profissional, mas eu acabo criando um laço ali, porque eu conheço a mulher, eu conheço o marido, eu conheço a dinâmica dela. Então, penso que quando eu chego numa consultoria de amamentação, a pessoa tá abrindo as portas pra mim, as portas da vida dela. Então, assim, eu chego no momento ali em que ela abriu pra mim. Então, assim, eu vou, converso, oriento e a gente cria essa ligação realmente de referência. E aí, quando o bebê nasce, eu sempre falo para elas, olha, me avisa, eu quero pelo menos saber se vocês estão bem, porque a gente realmente se preocupa. E aí elas chamam, então já aconteceu muito, muito mesmo, porque o ideal, sempre, igual você está me perguntando, o ideal mesmo de uma consultoria de amamentação é a gente fazer o preparo e depois fazer mais uma consulta. Por quê? Porque nesse período, né, no pré-natal eu trabalho com a mãe. No pós-parto eu vou conhecer essa criança. Então, muitas vezes é necessário. Porque aí eu vou conhecer essa criança do quê? Como que ela tá mamando, qual que é a dinâmica, qual a dificuldade que a mãe tá enfrentando. E eu brinco sempre, né, na minha página, gente, até pra quem não me conhece, siga lá na minha página, que é Amamentami, né? Lá, gente, tem muita informação. Às vezes eu falo que a pessoa não tem condição, às vezes, de fazer uma consultoria, mas lá tem informação gratuita, né? Então, tem que buscar informação. Instagram. Tem que buscar informação. E aí, a amamentação, eu sempre digo lá que tem pressa. A gente pode ficar esperando. Sim. Porque quanto mais passa, mais essa ferida, né, da alma. A amamentação mexe muito com o psique da mulher. Então, essa ferida, ela vai aumentando. Então, a gente não pode perder tempo. Então, geralmente, eu já vou mesmo nesse pós-parto. E eu tenho as duas vertentes. A mãe que tá super arrasando, que tá super tranquila, que tá no processo lá, assim, caminhando. E a mulher que realmente falou assim, poxa,
eu não imaginava, mesmo a gente conversando, eu não imaginava que era tão difícil. E aí, o que é o mais legal de tudo isso? A gente não tem aqueles casos em que a mulher tá quase perdendo o peito. A gente não tem aqueles casos que o bebê não tá sendo nutrido. Legal. Né? Porque o que acontece? A gente tem muito bebê que às vezes ele não consegue mamar, então ele mama errado, ele machuca a mãe, ele mama errado, ele não consegue retirar leite, e aí isso vai virando uma bola de neve. Como eu falei, chega no pediatra, não tá ganhando peso. Então, a gente não consegue ter um resultado rápido. Agora, quando a gente pega de imediato, a gente já tem esse resultado rápido. E essa mãe, ela, ali naquele segundo momento, ela tá construindo isso. Não que seja mais fácil, mas ela tá construindo, ela sabe que isso é uma construção. Ela tá sentindo. Então, tudo aquilo que a gente conversou, ela falou assim, eu lembro que você falou disso. É exatamente o que você tinha me falado. E essa construção, né, Mi, de você compartilhar com ela, tendo o bebê realmente no colo e colocando, né, no peito, eu vejo que deve ser muito gratificante, tanto para você, que participou desse processo antes, durante e depois, que eu não sei o tempo que você acompanha a criança. Eu acredito que esse vínculo fica por... Gente, é do mame ao desmame. É do mame ao desmame. Né? Porque, do mame ao desmame. Então, assim, deve ser muito gratificante para ambos isso, né? Porque você vai ver a criança começando a comer papinho, mas ainda tá no peito. Eu acho que é isso, não é? Sim, é muito. É uma construção muito grande. Igual ele falou assim, conte num caso. Já aconteceu, deu atendendo a gestação, aí depois atendendo o pós-parto imediato, fazer essa construção, atender o retorno ao trabalho, porque eu falo que a amamentação são vários processos. Sim. Então, quando essa mãe volta a trabalhar, lembrando que nossas políticas não são favoráveis ao aleitamento, então essa mulher, ela sabe que ela tem que amamentar até os 6 meses, mas a nossa política é de 120 dias, que são 4 meses. Então, como que ela vai fazer para amamentar exclusivamente se ela tem um retorno ao trabalho? Então, que eu já acompanhei esse retorno ao trabalho, que essa mulher conseguiu fazer os 6 meses de amamentação exclusiva. E depois, quando esse bebê tá maior, às vezes aconteceu casos assim, bebê começa a nascer os dentes e acaba dando um... Acontece! E aí vai a Michelle de novo. Já aconteceu, por exemplo... ontem mesmo recebi uma mensagem de uma mãe, falou assim, tô no processo de desmame aqui, o que eu faço? Socorro! Porque o que ninguém entende, o leite não seca do dia pra noite também. Essa é uma ótima deixa. Esse desmame, tem data, tem hora, tem dia marcado, tem meses, tem anos. Então, né? assim, pelo Ministério da Saúde, seriam os 1000 dias, né? Que seriam ali os 2 anos da criança, ela teria que ser amamentada exclusivamente. Mas 2 anos tem dente. Mas o dente, gente, se a gente vai pela lógica, não é pra essa criança morder, tá? O que acontece muitas vezes não é por conta da amamentação que o bebê morde, viu? Essa é uma curiosidade de muita gente. Então vamos esclarecer. Vamos lá. O bebê, ele morde muitas vezes pra coçar. Então ele tá com a gengiva coçando ali, ele pega e faz aquela rodadinha aqui no peito da mãe pra realmente coçar a gengiva. Só que a nossa pele é fina, então às vezes ela cede. Mas não era intencional de porque eu tenho dente eu vou morder. Tem bebê que nunca vai fazer isso, tá? Ele vai mais por coçar mesmo. Então geralmente é no finalzinho de mamada. Mas essa mãe ali, ela teria que amamentar os 2 anos. Pela cartilha e pelo processo de imunidade. Então essa criança até os 2 anos ela não tem imunidade. O leite materno, ele é a principal fonte de alimento nos 6 primeiros meses, e depois ele passa a ser complementar até 1 ano de idade. Então, assim, não é que quando a pessoa começa a introduzir a refeição, o leite materno ele não tem importância. Não, no primeiro ano de vida ele é ainda a principal fonte de nutrição dessa criança, porque a criança não come, às vezes, todos os nutrientes que precisaria no primeiro ano. Então, o primeiro ano seria fundamental aí da relação de amamentação. Se conseguir chegar aos 2 anos, que eu falo que é muita escolha de quem? Da mãe da criança. Sim. A gente tem que respeitar isso. Então, se essa mãe escolhe e consegue, aí o seu limite,
Então, quando tá amamentando lá com 2 anos e meio, tá sendo Coca-Cola? Não, gente, continua sendo leite materno. Não virou água, continua nutrindo a criança. Se a mãe escolhe amamentar até os 3 anos de idade, é uma escolha da mãe. Ela não tá dando água pra essa criança no peito, ela tá dando leite materno. O difícil é controlar, eu acredito eu, essa escolha da criança e aonde ela pode ter essa fonte, né? Porque 3 anos já tá andando, já tá correndo, já tá isso. Então ela vai puxar ali, né? quer mamar, quer isso, aquilo, né? O mais difícil realmente é para aquela dupla ali que tá vivendo aquilo, a lidar com tudo isso. Sim. Né? Mas é muita escolha, é muito pessoal. Tem mãe que defende, e porque é uma escolha dela, ela defende isso, porque aquilo que pra gente às vezes é desgastante, pra mãe tá legal. Pra mãe tá tudo bem. Mas tem um limite também, né, porque já vimos, né, na verdade, popular dizendo que não, mamou até tanto tempo. É muito cultural, às vezes falar assim, que o bebê tá mamando depois dos 2 anos, ele já pode ter algum problema. Não, digo no sentido de, eu amamento meu, mamou até os 5. Já entendeu algumas coisas assim? Tem um avanço ali. Existe, mas tem que ver se essa criança tá comendo, porque o que não pode mesmo, não poderia mesmo. Depois de 1 ano de idade, essa criança também tem que se alimentar. Sim. Porque acontece. Tá só no leite. Ele tá nutrindo, então ele não quer comer, deixa ele não quer comer. Não. Aí depois do primeiro ano a comida passa, né, a ter que ser introduzida mesmo. Mas em relação a limite não teria, desde que seja, né, prazeroso para os 2. Mas isso é uma guerra cultural, isso é muita treta para nós falar aqui, porque é muita treta, é um assunto de treta mesmo. Vamos falar de treta então, que nem vocês estão me deram esse chocolate gostoso aqui para mim comer. Sim. É outra treta da amamentação. Mas eu tô amamentando, eu posso comer chocolate? E pode? É um mito muito grande. Mas pode Vamos ou não falar de pode? coisa boa. Pode ou não pode? O que você acha? Depende, se esse chocolate tiver um licor maravilhoso, não pode. Tá certo ou tá errado? Então, gente, quando a mulher tá amamentando, primeira coisa, né, ela precisa comer direito. O que é comer direito? Comer coisas saudáveis, porque essa mulher precisa estar bem. A gente não tá falando que o psique dela já tá prejudicado. Sim. Então, se ela prejudicar também a saúde dela ali, vai ficar mais difícil ainda. Então, precisa se alimentar direito, comer comida saudável. Então, às vezes, quando a gente pega um chocolatinho ao leite, igual esse aqui, que é uma delícia, ele tem muito açúcar para essa mulher que tá amamentando. Então, ela não vai deixar o organismo dela regulado. A gente sabe que o açúcar ele é inflamatório. Então, essa mulher não vai ficar bem. Então, é isso que vai dar cólica no bebê? Se a mãe não está bem, o bebê é uma esponjinha. Ele sente. Ele sente? Ele sente. Então, isso é muito legal. Eu sempre brinco com as pacientes assim, seu filho quer te ajudar. E para te ajudar, ele canta. Que é com choro. Né? Esse dá um bom corte, né? Esse dá um bom corte. Se o bebê está bem, ele canta. Ele canta. Por quê? Porque ele quer te ajudar. Ele tá te sentindo ali. Ele fala, como que eu posso te ajudar? E ele chora. Porque ele sente, gente. O bebê, até os 3 meses, ele tá totalmente ligado ali àquela mulher, àquela mãe. Então, aí o que acontece? Ele tá ligado, mas ele não sabe dizer como. Então, ele sente o que a mãe tá sentindo. Então, a sensação de preocupação, de angústia, de tristeza, esse bebê ele consegue sentir, aí ele chora mais. E aí ele fica mais inquieto. Então, aí onde ele vai chorar. E isso muitas vezes está relacionado à cólica, né? Lembrando que a cólica é um processo natural, tá? Não é culpa da mãe, isso é muito importante, porque a mulher leva a culpa pra tudo. Sério? E a cólica mas não assim, é culpa da mãe. Mas você come muito feijão, pode ser que passe no leite, pode ser que então, você coma isso. Então, aí volta no assunto do chocolate, porque quando você não come direitinho, né? Quando você não tá bem, então, por exemplo, eu comi, isso aqui não me fez bem. Me fez muito bem na hora, porque tava uma delícia. Mas depois meu organismo vai ficar ali não tão legal. Igual às vezes eu como feijão, me dá gases. Então eu vou comer feijão para me dar mais gases ainda, porque meu organismo tá se recuperando de um parto. Sim. Sendo ele normal, sendo ele cesárea, meu organismo está se recuperando. E aí, se eu como aquilo que já não tá me fazendo bem,
vai piorar a minha situação. Então o chocolate, ele não é proibido, tá, minha gente? A única coisa que a gente pega e pode comer os chocolates com menos açúcar, que são os mais que tem mais cacau. Então assim, vai te dar um prazer danado de comer isso. E tudo que te organiza e que te dá uma sensação boa vai fazer liberar a ocitocina. O que é o hormônio da ocitocina, coleguinha? Prazer. Ocitocina é o hormônio do prazer, do bem-estar. E ele tem uma função muito importante aí na amamentação, minha gente, que muita gente não sabe. A ocitocina, ela é responsável por abrir as torneiras. Então, é o que vai fazer o seu leite sair é a quantidade de ocitocina que tem. Tá? Então, por exemplo, eu tô nervosa, eu tô preocupada, o leite sai? Não. É aquela que, nossa, meu leite secou. Passei nervoso, meu leite secou. O leite não seca. Mas o que acontece? Ele não sai. Então, ele fica retido ali na mão, porque eu tô nervosa. Então, eu vou liberar cortisol, né? Da tensão, do estresse, do nervoso. Então, minha torneira do peito não abre. Posso estar cheia de leite, mas não abre. Agora, quando eu tô bem, comi um chocolatinho lá, tô relaxada, tem uma pessoa aqui que tá me apoiando, falando pra mim, você tá indo bem, nossa, você tá muito bem, seu bebê tá bem, você tá fazendo muito bem seu papel, você tá cumprindo seu papel, é isso aí. O que acontece? Essa pessoa relaxa. Relaxou? Então, vai ter muito leite ali pra aquela criança, né? Olha aí. É tanta ansiedade, né, Wesley, dentro da ajuda que a pessoa, né, pode estar sendo auxiliada ali e tal, que quantas e quantas mães estão ali, não é assim, e aquela ansiedade, não vem o leite, isso, aquilo tal, e dificulta talvez essa amamentação. Mas assim, Mi, é tanto assunto, você deu até um ziquezeiro aqui na... Ô, produção, pode dar aqui pra mim, ó, vamos tentar arrumar aqui, porque tá nervosa ali, Mi. Eu não sei se vai nascer um monitor pequeno, eu não sei se é uma tela de LED que vai acontecer. Wesley, antes da Mi continuar aí, falando um pouquinho, aonde estamos gravando esse podcast, Wesley? Fala pro pessoal aí. Pessoal, você que quiser ter uma oportunidade de conhecer aqui o local do podcast, vem aqui visitar a gente aqui, conhecer o nosso estúdio, que está aqui no Café Seu Lilo. Aqui no Café Seu Lilo ele te oferece N opções de café para você experimentar. A Mi está experimentando um café aqui frutado. Muito bom, Mi? Delicioso. Então o Seu Lilo fica onde? Aqui na Rua Coronel Leme, o número 282, próximo à escola Jorge Tibiriçá. Na mesma calçada da escola. Vem aqui, vou repetir o endereço para você. Vai estar na nossa descrição, mas eu vou repetir. Rua Coronel Leme, qual o número? 282. Vem aqui tomar um café, venha conhecer Gilberto e Bianca, são pessoas sensacionais. E também aproveita e tira uma foto aqui, ó, na nossa mesa. Fala assim, olha, eu esteve lá... Marca o café, Marco pega essa, né? Vem aqui tirar uma foto aqui na nossa mesa, mostrar pra nós que você estava aqui. Isso aí. Mi, leite é muito importante. Principalmente leite materno. É uma luta constante de falar sobre isso. Eu acho que desde que eu conheço como enfermeiro, desde que você é enfermeira, Wanderson aqui também, a gente escuta, mas leite materno, hoje tem várias fórmulas que são estudadas, pessoas, nada se compara ao leite materno. O leite materno traz muito benefício, principalmente para o nenê e para a mãe. Ainda a gente vê muito movimento, igualzinho, a mãe tem a liberdade de tirar a sua mama e dar seu leite para o seu filho no shopping, em público, e ainda muitas pessoas defendem, isso daí, como você vai se expor assim? E ainda é muito estranho. Na nossa cultura, como você falou, é cultural, é muito estranho escutar isso. A gente da área de saúde escutar que uma mãe não pode amamentar o filho dela onde ela quiser. O que Michele fala sobre isso? Então, mais um desafio aí que a gente enfrenta, né? Primeiro, porque no começo, né, quando você não tem um filho, né, eu falo que você é a melhor mãe do mundo. Porque você acha que se fosse teu, você não faria aquilo. Você faria tudo diferente. Então, deveria existir mais sororidade entre as mulheres, mas infelizmente não tem. Então, são as primeiras, às vezes, incomoda muitas vezes mais as outras mulheres do que a própria mulher que está passando por aquilo, viu, gente? E isso é um desafio muito grande, porque você está ali alimentando seu filho.
né? Então, é mais tranquilo para algumas, menos tranquilo para outras, né? Tem pessoa que realmente tem ali aquela preocupação em fazer talvez uma exposição, mas entra naquilo que a gente falou, graças a Deus a gente é mulher, a gente teve, né? A gente tem o privilégio de ter a mama para alimento, né? Deus nos criou tão perfeitas que colocou 2 mamas para a gente alimentar. E ao longo, né, de todo o passar dos anos, que isso foi se tornando uma conotação diferente. Mas a nossa mama foi feita para isso. Só que aí esse pudor, o que acontece? Às vezes a mulher ela tem um cantinho reservado para amamentação. E onde que é esse cantinho? No banheiro. É isso que é a coisa mais ridícula da face da terra. Então, quando você vai, né? Imagina, gente, não tem um ambiente mais contaminado. Banheiro. Então, assim, se você, né, tá lá no seu processo de aleitamento, então, pense realmente que é um direito seu alimentar o seu bebê, seja aonde for. No restaurante, no shopping, no cinema, o lugar que você quiser ir, você pode alimentar o seu filho. E ninguém tem nada a ver com isso, você que é a dona dos peitos, tá? Você que é a dona dos peitos, os peitos são teus, eles foram feitos para isso, pior de quem se incomoda com isso. Exato, né? É o que a gente sempre fala, aqui no Brasil é lindo no carnaval, mas uma mulher amamentando, socorro, mãe de Deus. Hoje isso vem melhorando, né? Isso vem melhorando, graças a Deus tem muitas políticas aí do direito da amamentação em público, mas como a gente fala mais uma vez, é cultural. Né? Então, assim, quando você for amamentar seu filho, se você tem esse certo pudor, busque um cantinho, né? Mas pense que você não precisa ir no banheiro. Ou muitas vezes você não precisa levar uma madeira porque você tem vergonha de amamentar, né? Você tá ali com leite que tem certeza que aqui dentro do peito ele vai estar na temperatura certa, ele não vai estar contaminado, ele vai estar do jeito que tem que ser pro filho. Não vai estragar? Não vai estragar, não tem esse perigo. E ele vai ser muito mais tranquilo, porque, igual você estava falando, de tanto que se falou de fórmula, né, em todos esses anos, acredita-se que a fórmula é um substituto para o leite materno. Mas não tem substituto para o leite materno, minha gente, não tem. O leite materno, ele é único e não existe nenhuma marca de fórmula, nenhuma fórmula que troque, que seja compatível à quantidade nutricional desse leite materno. A gente tem mais de 200 substâncias de leite materno e ainda está sendo descobertas cada vez mais. E na lata de fórmula é tabelado. Então, se você pegar lá, você vai ver a quantidade de coisas que tem. E é aquilo e acabou. Do leite, não. Né? Então, não existe um substituto. A fórmula, ela veio, ela realmente alimenta. Ela, às vezes, é necessária, porque realmente a gente tem a mulher, né? A gente precisa falar sobre isso também, mas a gente tem a mulher que realmente não tem uma produção de leite adequada. É a menor taxa da população? Então a gente acredita que menos de 5% das mulheres não vão conseguir, né, produção de leite. Sim. Mas não é que elas têm uma baixa produção, isso é importante, que ela não vai conseguir amamentar. Ninguém pode roubar esse direito dela. Né? Uma pergunta, Mi, assim, tem a ver exatamente com o assunto, mas focado no parceiro. Qual a importância desse pai, desse companheiro, não é? Desse marido, desse namorado, né? Independente do relacionamento, estar presente e entender essa fase da mulher? Porque esse sentimento, né, que você compartilhou com a gente, né, fisiologicamente, a rede de apoio, ela é importantíssima, mas o quanto é importante a presença e a compreensão do parceiro. Isso você acompanha junto com as suas clientes. É fundamental ele entender o que ela está passando, porque, queira ou não, a gente não tem nem o que comparar, né, a ponto de o que ela está passando naquele momento, o quanto aquilo está sendo dolorido para ela, qual é o sentimento dela, qual a importância do pai entender isso da parceira aí. Porque, queira ou não, às vezes se ouve o que quer e não tem o tempo, que ele já começou a trabalhar porque teve só 3 dias, não sei, 5 dias de afastamento, e volta cansado também, e a mulher já tem que fazer as outras coisas dentro
de algumas, né, redes familiares aí que tem outras atribuições além da criança. Qual que é a importância do pai ter esse companheirismo para isso ser construído e essa criança, a família ser feliz aí? 100%. Então essa parceria, né, ela é muito importante. Durante muitos anos o homem foi só visto como provedor. Então hoje essa parte paternal vem melhorando muito. Então assim, hoje os homens realmente estão, né, conseguindo desenvolver a paternidade muito melhor do que antes, né? Por quê? Porque eles conseguem estar mais junto com os filhos. Acontece que durante muitos anos isso não foi habitual, então a nossa maior parte, né, da população é aquela ainda que desconhece o tanto que o papel dele é importante. Quando essa mulher ela tem o companheiro, né, eu falo que é realmente um companheiro ali do lado, porque ele não tem teta, né, ele não tem peito, ele não vai amamentar, mas é ele que vai prover, porque a mulher não amamenta sozinha. Isso é super importante, a mulher não amamenta sozinha. Que legal. Ela precisa de ter apoio, ela precisa dessa relação daquela pessoa que às vezes ela não conseguiu ir até a cozinha buscar um copo de água e muitas vezes ela não vai conseguir, ir na cozinha pegar uma água fresquinha. Olha aí, pais de plantão, né, Wesley? Olha aí a importância. Continua, amigo. Então quando esse pai chega simplesmente com uma água ali fresquinha, geladinha, ele só realmente coloca a mão e fala assim: você tá indo bem? Vamos lá, você quer comer alguma coisa? Eu vou buscar um iogurte pra você. Né? Então isso faz uma diferença. Muitas vezes ele não vai conseguir realmente entender o processo, porque a gente às vezes está pedindo demais, porque vocês podem dizer melhor do que eu, o pensamento de homem e mulher é totalmente diferente, né? A gente pensa totalmente diferente. Então às vezes o que para mim é simples, para o homem realmente é uma coisa ali surreal. Ele nunca passou na cabeça dele que ele podia fazer aquilo, né? Então quando esse pai não sabe o que fazer, é muito legal. Hoje eu vejo que os pais me mandam mensagem. Olha que legal. Os pais: estou com a minha esposa, né? Ela acabou de ter bebê, ela está encontrando dificuldade, eu gostaria da sua ajuda. Então assim, quando ele realmente não consegue, ele busca a informação, isso está fazendo muita diferença. Porque realmente ele está apoiando, realmente ele está ajudando, realmente ele está ali naquele processo de corpo e alma com a mulher. Ele realmente pode ter que sair no outro dia para trabalhar, mas o fato de às vezes ele falar assim: não, você pode me chamar. Eu vou segurar o bebê para você dar uma descansada. Olha aí. Porque, gente, não existe um trabalho mais desgastante do que o pós-parto. A gente pode, eu que sou da enfermagem, posso dar um monte de plantão seguido que não se compara ao pós-parto imediato. Parece que a gente está arrastando um caminhão. O cansaço é extremo. Então, assim, quando essa pessoa chega, é engraçado. Então, assim, às vezes você está esperando ali o seu esposo o tempo inteiro chegar, ele está trabalhando. E a criança chorou o dia inteiro. Então, quando essa pessoa chega, a gente vai com a criança assim: toma, Rei Leão, toma aqui o seu filho que eu vou tomar um banho. E esse pai, ele tem que entender que aquele momento vai ser importante. Ela só precisa de um banho, ela precisa daqueles 10 minutos só pra ela. Porque aqueles 10 minutos que ele conseguiu dar atenção, ele teve que trabalhar, tá tudo bem, a gente precisa pagar as contas. Mas o fato dele estar ali realmente apoiando, né? Pô, é o filho dele. Essa criança acabou de chegar para o mundo. Então, se ele não tá ali para prover, para preparar essa criança, eu falo que se a gente não tá aberto, que a gente está preparando um ser para o mundo, um ser humano que vai se desenvolver e que a gente quer que seja o melhor ali. Então, se ele não tá aberto para isso, ele realmente não vai estar desenvolvendo a paternidade dele. Nossa, essa doeu mesmo, hein? Né? Mas é interessante, né? A gente você colocar. Viu aqui que tem assunto para semanas, né? Vai até amanhã, se puder, hein, Wesley. Como o assunto tá bom, como assim a gente conseguiu abordar aqui vários fases, né? Até da paternidade que falamos aqui, da rede de apoio.
Já se passou 1 hora que a gente tá conversando. A gente nem viu, Todos né? aqui adoram. É assunto bom, né? Bom demais, Assunto bom gente, demais. Assim. Mas aqui, fica aqui a dica para todos que estão assistindo, principalmente você pai. Não custa compartilhar. Por exemplo, assim, eu vi alguns exemplos, Wanderson, de assim, da mãe acordar de noite quando ele estava chorando para amamentar, o pai ficar do lado. Mas do lado do quê? Ele não vai amamentar, mas ele vai arrumar o travesseiro para a mãe ficar posicionada de uma melhor forma, vai posicionar o nenê, vai participar de todo aquele processo. Vai trocar uma fralda. Exato, e isso ajuda muito. Como a Michelle falou, buscar uma água. Vai dar um banho. Buscar uma água. E esse processo eu acho que é muito importante. Sim. E como tem mães de primeira viagem aí, tem pais também de primeira viagem. Sim. Então o aprender junto ali é Sim. muito importante. Mi, o assunto tá bom, mas eu gostaria aqui que, olhando para aquela câmera ali que é toda sua, essa câmera que tá do lado do nosso colega Isso aqui, ó. e deixasse um recado aqui para quem tá ali assistindo nós aqui no Pega Essa, aí um recado do seu coração, para quem pode ser para suas clientes, para as futuras clientes, como a Mi falou aqui, da empresa dela, é Amamenta Mi. Isso, Amamenta Mi Consultoria. Vai estar aqui na descrição do vídeo para você procurar a Mi. Fale aí para nossos telespectadores aí, Mi. Então, gente, é muito, muito bom estar aqui com vocês. É muito legal falar sobre esse assunto. Falaria aqui sobre isso por mais tempo ainda. Parte 2 em breve. É muito complexo, né? Você esperar o que você idealizou ali, o seu bem mais precioso, que é o seu filho. Não existe uma faculdade para isso, não existe um curso para isso, não existe um manual para isso. Quando a gente, né, quando eu me presto a fazer esse papel para vocês, eu sempre falo que é tentar explicar o inexplicável. Mas quando a gente sabe, né, lidar com algumas situações e o que a gente pode esperar, tudo, o caminho ele se torna ali com menos pedras, né? Então, quem está passando por esse processo, né? O processo é seu, busque ajuda, né? Busque informação. Mulher, né? Mulher que está aqui assistindo a gente, uma mulher, né? Que vai fazer diferença, é uma mulher bem informada. Então, a informação, gente, ela é poder quando colocada de maneira certa. Então, não é vendo a reportagem da blogueira que usou aquele produto importado, que fez milagres. É você conhecer a tua realidade, é você conhecer o teu corpo, é você ter consciência daquilo e realmente isso que vai fazer diferença. Então, assim, quem está aí nesse processo, eu estou à disposição. Como o colega disse, se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu vou fazer, assim, vai ser super ali legal responder para vocês. Quem quiser falar sobre mais ainda sobre esse tema, tem lá o Instagram, né? Pode mandar mensagem também. E agradecer vocês. Nossa, que prazer estar aqui. Que honra estar aqui falando de um assunto assim que tem aí muita coisa para falar. Sim. E assim, obrigada. A gente que agradece. Aqui então, já lembrança do nosso PHS. Aqui tem uma mensagem motivacional. O nosso logotipo aqui da PHS. E dentro, o melhor chocolate do Brasil. É isso aí. Que legal. Nossa, muito obrigada, gente. Já agradece. É um presente estar aqui, né? Ganha presente. Nossa, obrigada. E você que acompanhou até agora essa entrevista sensacional da Michelle aí, não esqueça de curtir, né, Wes? Não esqueça de compartilhar isso. Como a mim bem disse, a comunicação é tudo e esse canal é para isso, é para mostrar para você que tem essa dificuldade, para você que quer empreender, para você que quer ter algum insight. Agora, falando de amamentação, você teve isso em 1 hora e pouquinho, né, Wesley? Satisfatório. Pessoal, quem pegou a dica, pega essa e até o próximo vídeo aí. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau.